A evangelização, ela nasce da necessidade de transbordar, né? Orar e ação. Eu nem sabia para onde eu estava indo, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas quando eu rezava, eu sentia essa necessidade de falar para as outras pessoas, poxa, eu encontrei a verdadeira felicidade, eu encontrei aonde eu me sacio plenamente. E eu queria que as outras pessoas sentissem isso. Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Pedro, estamos aí, já rompemos a barreira dos 170 episódios, Pedro. E continuamos por aqui, né? Rumo aos 200 agora, depois Exatamente. aos 250. É isso. E até sei lá quando. É isso aí. É isso aí. Gente, ó, fica de olho aí na programação do Atos. Você já sabe, né, que de domingo a quinta tem programa inédito todos os dias, né? E você acompanha essa programação aí no nosso canal do YouTube, né, Pedro? Exatamente. E como é que faz para acompanhar melhor? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí no cantinho aí, ó, para receber todas as notificações de vídeo novo. Curte, comenta, deixa teu like aqui, que ajuda demais nosso trabalho. E se você quer apoiar mais ainda, ir além do que esse apoio, você pode se tornar membro aqui. Tem vários planos aí para você se tornar membro e ajuda demais o nosso canal aqui de evangelização. Tá bom? Gente, queremos anunciar aqui os nossos patrocinadores, um oferecimento de Normatel Home Center. Normatel, tudo para você construir ou reformar. Segue aqui a Normatel, o QR Code está aqui na tela e o link na descrição, e você vai ser remetido para o Instagram da Normatel, onde você pode conferir as lojas, localização, horário de funcionamento, e lá você encontra tudo, absolutamente tudo, para você construir ou reformar com aquela qualidade e o precinho maravilhoso. Então, acesse aí a Normatel e tenha tudo para sua reforma ou construção. Meus amigos, também no oferecimento de Divina Comida. O Divina Comida é aquele lugar no qual o nosso diretor Matheus Jackson se esbalda, né? É onde ele se sente bem. Mas enfim, Divina Comida em 2 lojas aqui em Fortaleza, oferecendo o que há de melhor na culinária, né? No almoço, Pedro, sempre aquele self-service variadíssimo. À la carte também, né? Não, você não esperou dizer, cara. Eu tava falando do self-service, calma. E o à la carte também, como o Pedro disse, né? Exatamente. Então, aquele filé parmegiana. Show. Bem servido, viu? Bem servido. Dá pro Matheus comer tranquilo. Serve o Matheus tranquilo, né? De 4 pessoas lá, diz que fica satisfeito. Ai. Gente, à noite você tem rodízio de pizzas e massas, né? Num ambiente agradável. Você pode fazer o seu evento com um ambiente climatizado, tá bom? Então, Divina Comida, o que há de melhor aí para você levar a sua família e ficar como na sua casa lá, tá bom? Comidinha caseira, não, Pedro? É isso aí. Você pode fazer como o Matheus, né? Tá acabando o ano, mas ano que vem pode ser um ano de grandes transformações, como foi pro Matheus, né? Ele saiu da G para XGG, então você pode também fazer esse projeto aí junto com o Matheus aí. Segue ele lá no Instagram que ele te ensina. Mas, pessoal, o Pedro tá falando isso brincando, porque o nosso amigo Matheus, né, tá fofinho. Mas, ó, se você quiser comer bem e manter o shape, né? Lá no Divina também você encontra pratos de salada, não, Pedro? No self-service tem várias opções de saladas. Exatamente. Também tem várias opções de saladas. O Matheus não vai poder lhe ajudar, que ele nunca pediu. Mas pede lá, com certeza é muito bom. Tudo lá é muito bom, né? Exatamente. Tá bom? Então valeu, Divina Comida. E o nosso parceiro Mota da Costa Imobiliária, onde você encontra toda a solução para locação de imóveis, administrar o seu imóvel que vai ser colocado à locação, tá bom? Entre em contato com o pessoal aqui, você vai ter mais informações sobre a administração do seu imóvel para locação, tá bom? Valeu, turma! Esses os nossos parceiros de hoje para apresentar a nossa convidada, que é ela, Ariane Shalomita. Bem-vinda, Ariane. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. E aí a pergunta que não quer calar logo de cara, né? Ariane Shalomita, de onde é que vem?
Primeira coisa que todo mundo me pergunta, né? Ai, Ariane, por que Shalomita? Inclusive, no meu primeiro semestre da faculdade, a galera foi fazer um slide com as pessoas que estavam participando da apresentação. E aí, eu era desconhecida na faculdade. Aí a pessoa que foi produzir o slide, no lugar de colocar meu nome, eu sou Ariane Oliveira, colocou Ariane Shalomita. E aí, na hora da apresentação do slide, a professora, quem é Ariane Shalomita? Quem é essa pessoa daqui da sala? Essa novata, né? É, e aí Ariane Shalomita, porque meu processo de conversão passou pela comunidade Shalom. Meu processo de conversão começou quando eu tinha uns 13, 12 anos de idade. Então, assim, Deus foi muito fiel comigo de ter me resgatado logo tão cedo. É uma das coisas que eu mais agradeço a Ele, porque me preservou de muita coisa, né? Não deu tempo de passar por aquela fase. Geralmente a pessoa passa por aquela fase rebelde, né, da adolescência. Eu mal entrei na adolescência e minha rebeldia foi em fazer coisas para Deus. Então, assim, as grandes aventuras que eu vivi na minha juventude foi para Ele. E aí, eu era da comunidade Shalom, sempre fui obra, nunca cheguei nem a ser vocacionada, nem nada. Mas quando eu comecei a evangelizar, eu estava sendo obra Shalom. E aí, era naquela época que a evangelização era pelo Facebook, só pelo Facebook e YouTube, eram os divos, assim, né? Era o top. Sim. Evangelização de Facebook e de YouTube. E aí, eu comecei a evangelizar pelo Facebook, com memes e tudo mais. E aí, eu transbordava aquilo que eu vivia. Entendi. Mas você é daqui, de Fortaleza? Não, eu sou de Paracuru. Paracuru. Sou terra Cidadezinha praiana boa, também. viu? É calmo demais lá, muita paz, muita tranquilidade. Muito vento, né? Muito. A coisa que eu sinto mais falta é o vento, porque lá em casa, da casa daqui, é abafada que só. É. E ai, meu Deus, que saudade da minha casa, que eu abro a janela e o vento entra e me leva. Muito bom. Paracuru é muito bom. É. Agora tem os lençóis paracuenses, né? Isso, Paracuruenses. Paracuruenses. Até a Bruna Marquezine já foi, né? Esse pessoal, Já? assim, da alta. A gente só vê foto, assim, Tá no chique Instagram. lá, né? É. É muito bom lá. E aí você veio pra cá com qual idade? Eu tinha... Rapaz, foi em 2017, 18, 19. Foi Então quando é eu terminei o recente, ensino médio. Foi 4 anos de faculdade. Entendi. E então aí- você começou a evangelizar lá. Foi. Conheceu a comunidade Shalom lá. Tudo lá. Foi Entendi. assim, a comunidade Shalom, porque eu moro no interior do interior. Paracuru é a cidade. Teoricamente, eu morava num distrito. Tanto que o Shalom não era de Paracuru, era de Piriquara. Que é o Piriquara. distrito onde eu morava. Assim, só vai pra lá realmente quem tem alguma coisa pra fazer. É mesmo. Porque é muito distante. E aí Deus, teve esse ato de misericórdia muito grande. Uma mulher, um casal, na verdade, que eram consagrados da comunidade Shalom, foram pra lá. E aí eles fundaram uma missão do Shalom. No interior do interior, porque Deus tinha pedido. Que E assim, legal. foi muito bacana, porque a missão ela foi crescendo de uma forma que você olhava e dizia, de onde que tá saindo esse pessoal? Porque a comunidade é pequeniníssima. E lotava, né? Assim, quantas pessoas tiveram experiências com o amor de Deus. Até hoje, assim, a gente vê frutos. Porque eu não saí da comunidade, foi a comunidade que saiu de mim. Entendi. Porque a missão acabou, justamente porque o casal não tinha mais estrutura para continuar a missão. E aí a missão meio que acabou e foi na época que eu vim para cá, para a faculdade. Então, eu não saí da comunidade, né? Foi a comunidade que saiu de mim. Eu adoro demais a comunidade Shalom. Eu me Legal. sinto em casa. Fortaleza, tu não continuou indo, não. Porque a maioria das coisas são à noite. E aí, tipo, não tenho condição. Eu vivo de ônibus. Se você acompanhar meu Instagram, você só vai ver todos os dias eu pegando uns 5 ônibus, trem, metrô e vai. E aí, pra mim não tem condição, porque é muito perigoso e eu também não tenho grana pra ficar pagando Uber, né? Sim. E aí, ficou complicado. Entendi. Entenderam? Mas, Ariane, a tua educação foi católica na tua casa, na tua família? Sim, assim, aquele católico Certo. IBGE, né? Assim, minha família nunca foi extremamente católica de dizer vamos buscar a santidade dentro da nossa família. Tanto que eu fui pastora da minha mãe, de grupo de oração. Tá certo, acontece muito. E aí, eu sempre fui católica, de batizada, fazer primeira Eucaristia. A nossa própria comunidade, assim, ela não tinha muitas coisas, assim, de perdição. Era uma comunidade bem pacata, aquelas de filme que mostra o cotidiano. Uhum. Pronto, é lá. Só que, assim, não era católico, né? Minha mãe, ela, como eu te falei, passou por esse processo de conversão. Depois que eu e a minha irmã já éramos convertidas, Entendi. né? Minha irmã era coordenadora de grupo de oração e eu também.
dentro da comunidade. E meu pai tá nesse processo ainda. Então, assim, a nossa família, ela foi crescendo nesses grupos de orações da comunidade Shalom. Então, eu nunca fui... Né, meu processo de conversão foi aos 13. Então, até aí, eu não era tão católica, né? Eu fui tendo minha experiência com o amor de Deus como é seminário de vida no Espírito Santo, né? Dentro da renovação. Foi uma experiência paulatina ou foi aquela experiência arrebatadora no seminário? Assim, eu me lembro do meu seminário, mas a minha experiência mesmo foi com leitura. Olha só. E até hoje eu sou apaixonada por livros. E nem sei se dizer se é por causa disso ou foi uma coisa que levou a outra. Eu me lembro até do livro, que era um livro da Amy Nogueira, que era sobre a mulher que muito amou. Me lembro até do local onde eu estava, onde eu tive certeza de que era isso que eu queria, a santidade. Eu disse, eu quero viver esse amor. Eu estava no quarto do meu pai, sentada no chão, lendo esse livro. Ele é bem fininho. Eu nem lembro mais a capa, não lembro mais de nada. Mas ele contava a história de Maria Madalena como se ela fosse todas as Madalenas que tem, a pecadora caída, a que jogou o perfume aos pés de Jesus, a que saiu os demônios. E aí esse livro, ele conta como se fosse juntando todas essas Madalenas em uma só. E fazendo esse caminho dela. E eu achava muito bonito. Eu achei aquilo encantador. Eu nunca tinha visto, né, até então, uma história tão palpável de alguém que saiu de uma vida de pecado. Tudo era muito novo pra mim. Nem o mundo eu conhecia e eu já fui conhecendo logo a santidade, né? E aí mostrava ela saindo do pecado e se apaixonando por Jesus. É incrível a forma como a Amy, ela conseguia transmitir esse apaixonamento dela por Jesus. De alguém que foi muito perdoada e que não sabia nem descrever o que ela estava sentindo. Era uma paixão, mas não era uma paixão romântica. E ela não entendia, tanto que ela jogou o perfume justamente por isso. Era para ser pro esposo dela, né? E ela joga aos pés de Jesus porque era tudo que ela tinha para dar. E aí eu me lembro que o que mais me tocou depois de tudo isso foi, acho que é na última parte do livro, que tem a história das duas irmãs, né? Da Marta e da Maria. Certo. Que aí ele também conta nesse livro essa parte, e aí fala, né, que Jesus chorou. Porque Jesus chora com seus amigos. E aí eu fiquei, é esse Deus. E você tinha 12 anos? 13 anos. Esse livro chegou às suas mãos? E eu lá no meu quarto, e Jesus chorou. E eu fiquei contemplando aquilo, e Jesus chorou. Jesus, Deus, chorou. Então isso significa que ele é alguém muito perto, ele é alguém muito próximo. E aí a partir daquilo, eu quero esse amor de Maria Madalena. Eu quero a santidade. E aí eu comecei a fazer o Encheivos, né, que é o caderno de oração da comunidade Shalom. E eu me lembro que... Todos, né? Ele é elite, eu fiz 3 vezes. Olha só, caraca. Nossa. Disciplina, hein? Apaixonada. Porque não tinha... É como se, tipo assim, Deus, ele foi preenchendo a minha vida porque eu não tinha nada, né? Teoricamente, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer as coisas, mas como era interior, nem internet muito não tinha. Então, eu fui preenchendo minha vida com aquilo que mais estava me encantando no momento, que era a busca pela santidade. Eu passava de 4 horas rezando no começo da minha conversão. Eu me lembro que a minha mãe, ela ficava na porta do quarto, ela batia assim, filha, tá tudo bem? Aí eu, em êxtase lá, tipo, meu Deus, eu passei 4 horas rezando, só conversando com Jesus sobre as realidades de céu. Eu tenho pilhas de caderno de oração lá em casa. Às vezes eu me lembro que tá lá, não sei nem se minha mãe jogou, porque ela é louca por jogar as coisas. Mas eu sempre fui de pessoa de rezar escrevendo, justamente pelo hábito do Encheivos, né? E aí eu, Senhor, quantas coisas eu vivi contigo no início da minha conversão. Meu primeiro amor foi muito intenso, né? E Deus, ele ia inflamando meu coração, e era engraçado que eu me perguntava, será que todo mundo tá vivendo a mesma experiência que eu? Será que tá todo mundo? Eu olhava pros jovens e era diferente, sabe? Tanto que quando a minha pastora, né, de grupo de oração, ela foi rezar, que tem os acompanhamentos, na comunidade de Shalom você tem um acompanhador. E aí ela foi rezar pelos ministérios das pessoas e o grupo de oração. Aí tinha um grupo de adulto e tinha um grupo de jovens. Geralmente os jovens eram da minha idade, 13, 11, 12, até 15 e tal. E aí ela, no dia do meu acompanhamento, ela olhou pra mim e disse assim, Ari, eu não sei porquê, mas tu não vai pro grupo dos jovens. Tu vai pro grupo dos adultos. E eu achei aquilo tão estranho. Eu disse assim, Senhor... E você tinha qual idade? Eu tinha uns 13, 14 anos. Que foi ainda quando... aí, por aí. Quando eu entrei num... Tu já ia pular pros adultos. E o grupo de jovens, ele vai até o quê? Uns 17, né? Por aí. Até você começar a ter mais maturidade. Porque muda a vida, né? Você terminar o ensino médio, começa a faculdade, realmente já é uma vida com mais responsabilidade. E aí eu fiquei, por quê, né, Senhor? Por que essa vida
por que me tirar dos jovens? E aí eu passei 1 ano com o grupo dos adultos e Deus já me chamou para o pastoreio. E aí eu comecei a realmente... A minha vida, eu acabei entendendo que a minha vida intensa de oração, a minha busca constante que Deus... Era um chamado tão grande a me formar. Eu engoli em 1 semana todos os livros de formação da comunidade, que é Primeiro Amor, Processo de Conversão, né? Todos aqueles livros do seminário, eu engoli todos em 1 semana, porque eu tinha uma sede que eu não conseguia entender por quê. E aí, 1 ano depois, né, de formação no pastoreio, eu já estava sendo pastora de grupo de oração. Foi muito incrível. Mas, Ariane, como é importante, né, você ter opções, né? Você jovem, lá no seu distrito, lá onde você morava, não tinha tantas opções de lazer, de tudo, né? A gente pode até considerar isso, de repente, como uma coisa boa, né? Eu considerei fantástica, né? Porque, né? Mas apareceu essa opção de você ter um acesso a uma literatura diferente, né? Que mostra um Jesus diferente até então para você, né? Uhum. De repente mudou uma chave ali. Tu acha que foi o quê, principalmente? Foi a imagem que você tinha de Deus? Com certeza. Você tinha um Deus muito distante? Um Deus distante. Eu acho que a maioria das pessoas, sabe? Quando não passa por esse processo de conversão, tem esse Deus como um Deus tão distante. O Deus do céu. Tá lá no céu, aquela criatura que é intocável, sabe? E que você só recorre no momento de desespero, né? De dor. Porque é isso que a gente vê, né? Infelizmente, a cultura brasileira tá mudando, graças a Deus. Mas é um catolicismo por cultura. Que você aprende a respeitar a Deus. É Deus, entendeu? Você tem que amar a Deus, você tem que se dizer católico. Então, querendo ou não, era uma coisa mais cultural. E eu fiquei, nossa, ele é tão próximo. Eu me lembro que tem um momento muito específico da minha vida que eu tenho como se fosse um flash na minha cabeça, que foi na primeira Eucaristia da minha irmã. E eu só me lembrei disso depois de ter tido minha experiência com Deus depois, né? Que foi a primeira Eucaristia da minha irmã. Eu me lembro que estava tendo um momento da comunhão dela. E eu era muito pequena. E eu comecei a chorar com a música da comunhão. Porque falava justamente desse Deus que se abaixava. Eu tô tentando me lembrar da música agora, mas eu não tô conseguindo. Desse Deus que se abaixava, que se fazia pequeno num pedaço de pão. E eu, criança, me questionei, quem é esse Deus? E aí eu acho que isso passou despercebido depois daquele momento. E eu fui relembrar justamente isso depois, rezando. E eu, Senhor, é o mesmo Deus, né, que se faz pequeno. Até hoje eu carrego comigo muito isso. E eu sempre falo, gente, Deus é amigo. Deus é realmente aquela pessoa que você vai estar com ele a cada segundo da sua vida. Tem aquela oração que é uma das orações que eu acho mais belíssimas, né? Que se minha língua não puder dizer a cada instante que eu te amo, que o meu coração repita a cada respiro meu. Então, assim, que coisa linda. É imaginar que a gente pode, sim, amar a Deus em cada respiro nosso, em cada segundo, sabe? Isso, pra mim, me faz brilhar os olhos até hoje, né? Esse Deus que é tão pequeno, que se faz pequeno sendo tão grande. Isso pra mim me encanta até hoje. Que show. Aí você foi frequentando ali a comunidade e teve que vir fazer a faculdade. Qual faculdade? Eu faço enfermagem na Universidade Federal do Ceará. Você está cursando, né? Último ano. Que bom. Amém. Depois de quantas greves? Depois de uma pandemia. Eu passei por uma pandemia e por uma greve. E por uma greve. Então você é uma sobrevivente. Campeã. Uma heroína da resistência. Legal. E a enfermagem, ela tem um aspecto de doação, né? De entrega muito grande, né, Ariane? Demais, assim. Todos os campos que eu vou passando, eu vou percebendo o quanto que... Uma das coisas até que meu amigo fala e disse, Ari, que às vezes, querendo ou não, a gente pensa em desistir, porque é uma coisa cansativa, né? Trabalhar com a área da saúde cansa em vários aspectos. E aí meu amigo disse, Ari, continua, porque é preciso ter pessoas humanas lá dentro. Né? Não só pessoas que estão lá pelo dinheiro, estão lá pelos status, ou estão lá... às vezes eu brinco, eu disse, por que você escolheu enfermagem? Porque eu fico linda de roupa de pijama cirúrgico. Mas vai muito além, sabe? Ariane, é tão necessário, principalmente com relação ao fim da vida. Você está ali no seu momento mais fragilizado.
né? Crianças fragilizadas, adultos fragilizados. São pessoas que às vezes melhoram só porque tem alguém para escutar, sabe? E isso é muito divino. Você conseguir reconhecer que uma pessoa está precisando de algo mais do que um cuidado carnal. Sim. Mais de um cuidado espiritual, né? A gente tem... Uma das pessoas que mais me inspira com relação a essa vocação de cuidado é o Guido Schaffer, né? Sim. Guido Schaffer. Uhum. E porque ele, né, queria largar a medicina para ser padre. E aí o reitor dele disse, não, tá junto, né? Você vai ser seminarista e vai continuar sendo padre, porque as pessoas, elas precisam do teu cuidado. Obrigada. Porque as pessoas precisam desse cuidado, né, de alma. E era isso que ele fazia. Ele passava o remédio... de almas e de corpos, né? E depois, vamos lá para o aconselhamento espiritual. O que tu tá precisando é de uma confissão. Então, quantas pessoas, né, que, querendo ou não, já tive muitas experiências muito lindas nos meus campos de estágio. Né? Quantas pessoas, elas só precisavam ouvir, Deus está contigo, né? Vai dar tudo certo, né? Você quer que eu reze com você? Você quer conversar? Inclusive, há pouco tempo eu estava num campo do centro cirúrgico. Centro cirúrgico? UTI. Estava no campo da UTI. E aí eu conversando sobre... A pessoa perguntou o que eu fazia, né? Fora quais as coisas que eu gostava de fazer. O meu hobby é produzir conteúdo. Aí ela, como assim? Eu adoro ler e falar das coisas que eu leio. E geralmente são livros, né, da igreja, ou se não for, eu assisto um filme e acabo, querendo ou não, acabo rezando com o filme. Tô rezando com o filme da Moana, tô rezando com o filme da Frozen. A da Moana é ótima. Eu adoro, né? Tipo, o horizonte me pede pra ir tão longe, será que eu vou? Ninguém tentou, né? A voz de Deus nos chamando. E aí, eu conversando com ela sobre isso, e aí a gente continuou e tal. Aí depois ela, ei, posso conversar contigo? Aí o que foi? Ela, não, porque tem umas realidades da minha vida, eu tô querendo muito ser católica de verdade, né? E eu entrei no teu Instagram, ela foi pesquisar. Que legal isso, viu? E aí, tipo, foi coisas breves, né? Deus, ele vai criando oportunidades. Eu acredito muito nisso, assim, nós somos predestinados à santidade, né? Mas a cada sim que a gente fala, é uma oportunidade de Deus fazer uma coisa nova. Eu conheci muitas pessoas incríveis através do Instagram. Então, se eu não tivesse dado sim a essa evangelização na internet, se eu não tivesse dado sim, eu não tinha conhecido a família que eu tenho hoje, eu tenho amigos, assim, que me inspiram de verdade a buscar a santidade. Às vezes eles mandam mensagem pra mim e dizem, Ari, a tua vida às vezes não me faz desistir. Mal sabem eles que a vida deles também é a mesma forma pra mim. Às vezes eu não tô querendo rezar e eu abro os stories, aí tá lá, ele acabou de postar alguma coisa que ele rezou e eu, cara, eu vou rezar, eu vou continuar, eu vou ser fiel à minha vida de oração, eu vou ser fiel à missa diária, eu vou ser fiel ao sacramento da confissão, né? É necessário, né, para que a gente continue. Isso é muito bonito, tipo, as oportunidades que Deus vai criando. Às vezes uma pessoa que a gente viu, tem um rapaz que ele postava sempre, não sei se vocês conhecem o Ângelo Pinheiro, ele postava sempre, o conteúdo dele é muito bom. É daqui, Ele é de São Paulo, eu acho. Ele postava muito sobre... Todo dia ele posta, né? O ápice do dia. Aí coloca uma foto da missa diária. E nesse simples ato, eu disse, Senhor, será que eu tô bem consigo? Será que tu me dá a graça de ir à Santa Missa todos os dias com a minha rotina doida desse jeito? E aí, é incrível. Quando eu disse sim, Deus faz acontecer. Não importa o campo que eu esteja estagiando, né? Deus, ele sempre vai colocar um ônibus que passe na frente que vai me levar para uma igreja. Sempre o horário bate, sempre. E, querendo ou não, é só 1 hora, né? A missa, às vezes, menos que isso. Muito menos que isso. E, às vezes, a gente passa muito mais tempo no celular. Sem dúvida. Muito mais. Não, missa na semana é osso. Essa semana eu cheguei 12h05 na missa e tava na homilia. Poxa, esse jeito é difícil, pô. 5 minutos, macho. O cara fez o quê, mano? Teve um dia que eu cheguei... o sinal da cruz. Gente, isso é muito louco. Teve um dia que o padre começou a missa e eu já tava lá, né? Ele começou a missa 10 minutos antes. Vixe! Então, todo mundo perdeu a missa. Começava... na missa final. Começava
3 horas. Ele começou 2h50. Não, aí não vale. Aí, padre, aí não dá, né? E eu fiquei, meu Deus, quando deu 3 horas, já tava no ofertório. E as pessoas começando a chegar, e eu, meu Deus, se eu tivesse me atrasado. A missa semanal, se você atrasar 1 minuto, já era. Não, exatamente, desse É jeito. um lapso temporal que existe ali, não tem condições não. Nossa, é incrível isso. Com exceção do Padre Antônio, né? É 3 horinhas, né? 3 horinhas. O Ariane, aí você estava falando que começou a evangelizar pelas redes sociais, lá ainda em Paracuru, né? Lá no teu interiorzinho. Mas como é que surgiu essa vontade de evangelizar? A ideia, né? A ideia de... Pronto. Porque a partir dessa tua experiência com Deus, aí você quis proclamar para todo mundo. A evangelização, ela nasce da necessidade de transbordar, né? Orar e ação. Eu nem sabia para onde eu estava indo, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas quando eu rezava, eu sentia essa necessidade de falar para as outras pessoas, poxa, eu encontrei a verdadeira felicidade, eu encontrei aonde eu me sacio plenamente. E eu queria que as outras pessoas sentissem isso. E aí, a evangelização não começou pela internet. A evangelização começou boca a boca. E a primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu perguntei para Jesus, Senhor, como que eu vou transbordar isso? E aí, Deus me falava, a tua vida foi transformada através da vida de oração, correto? Se você aprendeu a ser católica, rezando, tendo essa fidelidade diária. Então, ensinem as pessoas a rezar. A não estar só em devoções rasas. Porque, querendo ou não, as pessoas, às vezes, elas vivem de devoções muito rasas. Eu estava relendo o tratado, como consagrado, a gente tem que reler o tratado todos os anos, né? E eu estava relendo e tem os tipos de consagrados. E tem um consagrado que é o consagrado superficial, né? Que vive de devoções muito rasas, muito superficiais. E aí, Deus falava, ensina as pessoas a rezar. Eu não tinha uma impressora, eu não tinha nada. E eu, vamos no boca a boca, vamos falar. Você conhece a Alexia Divina? E aí eu falava com tanta empolgação, falava para as pessoas, eu ia de casa em casa, tinha a desculpa de, vamos rezar um texto na tua casa? Lá como é interior, é muito fácil você entrar em qualquer casa. E querendo ou não, a minha família, eu e a minha irmã, a gente somos pessoas muito queridas por lá, justamente por estar na igreja, coordenando alguma coisa, a comunidade é pequena, entre qualquer casa. Todo mundo conhece, né? Aí eu chegava na casa, conversava e tal, bebia um café, e vamos rezar um texto? Do nada, do absoluto nada. A pessoa, vamos. A gente rezava o texto, e aí quando terminava o texto eu começava a falar, como é tua vida de oração? Tem vida de oração? E aí pronto, terminei a comunidade. Eu me lembro que eu fiz um mapa, literalmente. 3 dias terminou. Eu fiz um mapa para poder estar em todas as casas. Não, essa missão eu cumpri. E aí eu falava, pronto, Jesus, então eu acho que a minha missão eu cumpri. Mas foi 3 dias mesmo? Sei lá quanto tempo foi, mas devia ser, pouco tempo, né? Não é muito grande, não mas tem tu muitas cobriu famílias. Todas as residências ali. Sim, as católicas, né? Que legal. Fiz um plano diocesano, Não é evangelizar. Mas, como ele falou, era muito curto, né? E aí, quando terminou? Quando eu terminei, aí a missão daqui da Piriquara eu já fiz. Mas aquela inquietação continuava no meu coração. E eu, tem alguma coisa que ainda não tá batendo. E aí Deus colocava no meu coração, vai pra escola. Tava no ensino fundamental, né? Eu acho que eu tava, no 6º, 7º, 8º, 9º, por aí. E aí Deus colocava no meu coração, evangeliza teus amigos. E aí essa é uma realidade que pega bem mais pesado pro jovem, né? Pro adolescente. Muito novo, né, cara, pra fazer um negócio desse. Evangelizar amigo. Aí eu, não quero não. Não, eu digo você, era muito ímpeto, nova de ter hoje eu olho e eu fico, meu pra Deus. ir nas casas e perguntar, como é que você tá? A pessoa, uma velhinha, como é que tá a vida de oração da senhora? É bom melhorar, né, que já vai agarrar. Eu acho que é bom mudar as coisas, né? Ainda dá tempo. Nossa, ai. E aí eu fui pros meus amigos, né? E aí, não era aquela coisa invasiva. Deus sempre colocou isso muito forte no meu coração. Eu não invadi tua vida de uma forma que te forcei a fazer algo. Tu faz tudo por amor, né? E eu queria incutir isso também no coração das pessoas, dos meus amigos. E até hoje eu acho que essa é muito minha meta. De não ser esse Deus, eu sempre digo, Deus é um lorde, né? Ele é muito educado.
Ele não chega na tua vida escancarando as portas e dizendo, você tem que se converter, você tem que mudar isso, mudar aquilo, porque ele conhece a realidade do nosso coração muito mais do que nós. Ele sempre espera, ele sempre bate na porta e diz, você quer mudar isso? Você quer mudar aquilo? E eu ia fazendo isso com os meus amigos, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu tava percebendo que dizendo não tava funcionando. Tipo, aí eu falava, ensinava e eu, não tá dando certo, não tô vendo ninguém rezar. E aí, o que foi que eu fiz? Era insistente, como né? É que tu sabia que conversando, né? Eu dizia, e aí, amigo, ela deu certo? Cara. Aí eu chegava, e aí, tá dando certo, rezar e tal? Aí a pessoa, não sei o que e tal, nem lembro mais como era. Não deu certo. E aí... Vamos mudar a estratégia. Estratégia. Aí eu comecei a escrever a punho Alexio Divina, como fazer. Eu me lembro que tem um aplicativo... Fez um resumo. Católico Orante, não sei se vocês conhecem. E aí lá tem o passo a passo da Alexio Divina. Aí eu escrevia a punho. Ficava tipo umas 4 folhas, porque querendo ou não, fica grande, né? E aí eu grampeava e levava, entregava pra cada um, tá aí. A forma de rezar. Aí depois daí eu me conformei. Essa minha parte eu fiz, né? Não fiquei vigiando a vida de ninguém, não. E aí, essa foi vamos dizer, a segunda parte da evangelização de cada um. E aí, a única forma que aí eu comecei as pessoas não sabem rezar, elas não sabem fazer Alexio. Então, vamos dar o exemplo. Eu me lembro que eu acordava muito cedo, que eu estudava à tarde, nessa época. Eu acordava cedo para poder rezar Alexio Divina. Aí eu escrevi os passos da resposta da minha Alexio Divina, para quando chegar na escola, fazer um mini grupo de oração, que eu chamava de D20, que era D20 minutos para Jesus. Legal. E aí, não ia quase ninguém, mas eu fazia aquilo que Deus estava me inspirando. Eu me lembro até que uma das pessoas que mais iam eram 2 jovens, que eram usuários de droga e tudo. Eu me lembro, isso me toca bastante, porque inclusive um deles faleceu por causa de, enfim, da vida que ele levava. E eu, Senhor, eles eram os únicos que iam porque eles tinham sede. Eles tinham sede de algo que ninguém ofertava, ninguém oferecia, às vezes até pelo próprio preconceito, né? Eles, tipo, eu estava no 7º, eles deviam estar no 9º, eles eram bem mais velhos. E as pessoas tinham esse certo preconceito. Não vou falar para essa pessoa de Jesus porque ela não quer. Às vezes a gente tem essa visão, né? A gente olha para uma pessoa e diz, claro, obviamente, que essa pessoa não vai querer escutar de Jesus. A gente decide pelos outros. A gente decide. E aí eles iam, né? Eu convidava e eles iam. Legal. E eles rezavam e eu conversava com eles. Eu fazia minha Alexio com eles. Eu me lembro que às vezes eles choravam e conversavam com Jesus. E eu, Senhor, deve ter tido um fruto daí, sabe? E aí, no ensino fundamental, terminou por aí. E aí, quando terminou o ensino fundamental, eu me lembro que eu coloquei meu joelho no chão. Nunca vou esquecer desse momento, que foi quando eu passei para ir para o ensino médio. Era uma escola onde eu não conhecia basicamente ninguém, porque eu estudava no interior. E aí eu fui para o centro. A gente mal ia para lá. E aí, porque eu moro mais perto da Taíba do que de Paracuru, propriamente dito. Eu moro do lado da Taíba. Entendi. Aí, quando eu fui para essa escola, na minha sala não tinha nenhum dos meus amigos. E aí eu fiquei, Senhor, vai ser uma vida completamente nova, vai ser uma rotina completamente nova. O que tu quer de mim agora? Porque o que tinha para fazer eu fiz. E aí ele me deu aquela passagem, né? Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos meus por todas as nações. E aí eu fiquei encarando a Bíblia, né? O que é que eu vou fazer? Né? E aí Deus me inspirou a começar a evangelizar pela internet. Essa é a forma de alcançar o mundo. Porque o boom estava começando a gerar o boom. Eu me lembro que tinha uma página que era muito conhecida, que era Diário de um Jovem Católico, no Facebook. E aí eu olhava para ele, tinha um Jovem Shalom também, e eu ficava, Senhor, essas páginas elas alcançam tantas pessoas, e através de uma coisa que eu achava incrível, que era o humor. Através da evangelização de memes, né? Tava criando os boom dos memes. Aí era 2016. Certo. Por aí. O Instagram ainda tava pequenininho. E era só foto, né? As pessoas tiravam... Acho que hoje tá até voltando, né? As pessoas postando fotos aleatórias, aqueles dumps. Acho que é o mundo voltando de novo. O Instagram de antes. E aí eu evangelizava pelo Facebook. Primeiro eu começava postando as liturgias do dia, com as reflexões que eu rezava no Facebook. E aí eu rezava para poder postar. Isso aí já é o começo de um apostolado. Você se prepara antes
para poder estar publicando. E lá em casa não tinha internet. Então eu ia... Tu ia pra onde, mulher? Eu ficava debaixo de um cajueiro que tem lá em casa para pegar a internet da minha tia. Era meio-dia antes do ônibus passar, eu ia lá para meio do sol quente, assim, para roubar a internet. Então, assim, eu passei um tempo fazendo isso até chegar a internet lá em casa. E eu comecei por aí. E aí eu fui sustentando. Eu acho que nem tinha... Eu nem me importava. Eu acho tão engraçado, eu vejo hoje isso. Eu não me importava com a quantidade de pessoas que seguia. Porque eu nem lembro. Né? Eu tô me tocando disso agora. Eu não tava me importando com a quantidade de pessoas que via, com a quantidade de pessoas que compartilhava. Era algo mais de uma necessidade do meu coração de transbordar aquilo que eu tava vivendo, aquilo que eu tava lendo, aquilo que eu tava rezando. E aí, essa foi a minha primeira experiência com a evangelização na internet. Até que eu ainda era do Shalom. E aí eu conheci uma página que era Jovem Shalom, que ele já tinha um número maior de seguidores e tal. Ele perguntou se eu queria ajudar. Eu era da comunidade, fazia uns memes bem legais na minha página. E ele, vamos se unir, vamos juntar as forças. E aí foi quando eu tive a experiência de ter uma evangelização maior com os memes. E percebi o quanto que as pessoas elas são alcançadas, porque eu sempre faço isso. Eu coloco um meme de alguma coisa engraçada da nossa realidade católica, isso eu faço no Mano do Céu, mas na legenda eu vou colocar alguma formaçãozinha relacionada àquilo. Essa pessoa é arrastada pela parte engraçada e é fixada com a parte séria que está nos comentários. E aí foi crescendo, essa evangelização foi crescendo, mas aí quando foi no meu ensino médio, Deus me falou, não, foca naquilo que você está agora. Que não é mais a evangelização, né? Até São José Maria Escrivá diz muito isso, né? Faz o que deves e está no que fazes. A minha meta daquele momento da minha vida era o quê? Me preparar para o vestibular. E querendo ou não, isso também é nossa missão de vida, né? Essa busca pela santidade nas coisas do ordinário. Então eu tinha que focar naquilo. Eu continuava tendo minha vida de oração, eu continuava tendo minha vida comunitária. A evangelização estava mais transbordante na minha vida. Né, de estar ali rezando o texto todos os dias e mostrando para os meus amigos que era possível estar tendo essa busca pela santidade, mesmo se preparando para o vestibular, querendo ou não, o Enem deixar a cabeça do jovem assim... revira, né? Alucinado. E foi um período que para mim foi muito difícil. E aí, quando passou essa época, eu já tinha o Mano do Céu. Mas era muito pequeno e eu evangelizava pelo Twitter. Eu evangelizava muito pelo Twitter. A galera começou a me conhecer... pelo Twitter, que era o Ariane Shalomita. Certo. Era @ a garota de tal, alguma coisa do tipo, e tinha Ariane Shalomita. E aí, quando eu terminei o ensino médio, né, assim, tava terminando o ensino médio, que foi quando o Shalom de lá acabou, eu perdi a minha conta do Twitter. Só tinha esse Mano do Céu, que eu nem ligava, era uma página no Instagram, o Instagram também não era muito conhecido. Certo. Era mais pelo Twitter. Mas você que criou o Mano do Céu. Foi. E essa expressão? Na verdade, nasceu com o Mano Serião. E tipo, mano, serião? A maioria das coisas que você posta, aí você fica, por exemplo, quando a gente descobre alguma curiosidade sobre a vida de um santo, foi na época que eu tava pesquisando muito sobre a vida dos santos. E aí eu ficava, mano do céu, que coisa legal, mano do céu, era mais uma expressão. Aí nasceu o Mano do Céu, aí eu, Mano Serião, né, que é a partezinha de cima, e o Mano do Céu é o @. Justamente por essa surpresa da santidade. Você olha pra vida de um santo, a primeira coisa que eu falo é, mano do céu, tipo, que coisa legal, que coisa bacana. E aí ficou lá guardado esse Mano do Céu. Ficou lá esquecido um pouquinho. Ficou lá esquecido. E eu evangelizava mais pelo Ariane Shalomita, postando algumas frases, assim, era uma coisa bem mais solta. Tipo, eu não digo nem que eram frases motivacionais, mas era alguma das coisas que eu rezava. Eu colocava lá, eram coisas bem pontuais. E aí eu perdi essa conta. E foi na mesma época que eu perdi o Shalom. E eu fiquei sem nada, né? Aí eu fiquei, tipo... E agora? Eu tentei recuperar e não consegui de jeito nenhum. Aí acabei desistindo, passei um tempo sem o Ariane Shalomita. Então, o Ariane Shalomita ficou esquecido. Tá. Aí eu fiquei só com o Instagram. Aí teve um congresso, que foi a minha despedida da comunidade, aqui em Fortaleza, que foi o Congresso Internacional do Jovem Shalom, CJS, de 2019. Certo. Saindo do ensino médio, saindo de tudo, vida nova. Uhum. E aí eu tava na adoração a Santa Cruz, que é uma adoração que tem no momento. É um momento muito conhecido do CJS. E aí, eu olhando pra cruz, Deus colocava muito forte no meu coração. Me entrega o Mano do Céu. E eu fiquei... eu me lembro que eu ri assim, Sim, o que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? E aí Deus falava pra mim que Ele iria conduzir a evangelização do Mano do Céu.
E eu ri, né, assim, eu fiquei olhando assim, o que isso tem a ver? Eu não tava entendendo. E aí, quando terminei, eu me lembro que uma pessoa rezou por mim, confirmou, de uma forma assim, com um salmo e tudo. E eu, Senhor, é isso mesmo? Aí, quando terminou o evento, eu entreguei para Jesus. Eu disse, Senhor, se tu quer minha evangelização de novo, através da internet, né, agora eu não sei como tu vai fazer, porque eu não vou ter muito para transbordar. Né, eu tô sem a comunidade Shalom, tô sem a minha forma de evangelização que eu tinha antes, eu tô sem nada. Né, Deus resetou minha vida. E aí, eu postei um meme no mesmo dia que acabou o CJS. E esse meme viralizou. Não tinha negócio de collab, não tinha nada, não pedi ninguém pra divulgar. E o meme começou a viralizar. E eu comecei a gerar conteúdo. Aí eu sempre falo que em um dia tinha 1.000, em 2 dias tinha 2.000, em 3 dias... Foi uma coisa surreal. Na minha cabeça aquilo não tava batendo. Por quê? Porque não era eu. Né? Nunca foi eu. Sempre... Que ano foi? Foi 2019. 2019, quando eu tava terminando o ensino médio para começar a faculdade. Foi depois disso eu passei direto para a faculdade. Uhum. Aí, querendo ou não, eu fiquei sem estudar porque teve a pandemia. Né? A minha turma parou, aí eu comecei no meio da pandemia. E aí eu já tava com essa evangelização mais fiel no Instagram. E você fazia sozinha os vídeos? Era tudo só. Era mais foto, né? Era mais trends, que eu faço no Twitter, printo e coloco. Até hoje o formato é o mesmo. Foi o formato que Deus quis, então é o formato que tá até hoje. Tanto que o @, aquela legendinha de cima, tá lá desde quando ele foi criado, que é Me Ajude nesse projeto de evangelização. Né? Eu me lembro que eu nunca pedi pra ninguém divulgar, porque Deus me dizia, deixa comigo, só comigo. E aí foi na época que eu tava sem nada pra fazer, teoricamente. Eu já tinha passado na faculdade que eu queria, eu já tinha... tava só esperando... tava só esperando acabar. E aí eu tava em casa sem fazer nada, que foi que eu comecei a fazer? Engolir um bocado de livro. Ia na internet, assistia as formações do Padre Paulo e via sobre a vida dos santos. Tem uma playlist, se você colocar no YouTube, que é pra minha playlist conforto, que é Padre Paulo Ricardo sobre a vida dos santos. Não sei quem criou, mas, muito obrigada. Conforto. Minha playlist conforto. E aí, falando sobre a vida dos santos, ele falando, e eu ficava, que coisa extraordinária. E tinha muita curiosidade. E eu queria falar pras pessoas. Eu acho que a minha irmã já tava assim, tá bom, irmã, para de falar da vida dos santos. Eu falar pra minha mãe, falar pro meu pai. Aí eu preciso falar disso na internet. E aí o Mano do Céu, que tem um quadro que eu adoro, que é Um Santo, um Fato. São fatos sobre a vida dos santos, e até hoje esse quadro existe porque é o quadro que eu mais gosto, falar sobre a vida dos santos, falar sobre as curiosidades. Eu amo ler os livros, né, os livros da minha biblioteca católica, enfim, e aí eu leio, e a minha necessidade é de falar para as pessoas, querendo ou não, é uma coisa muito orgânica. Eu quero falar, eu quero que as pessoas saibam aquilo que eu tô lendo, aquilo que eu disse, nossa, gente, que incrível, olha como isso aqui, às vezes uma frase... é transformador, sabe? E aí eu comecei a falar sobre a vida dos santos e as pessoas começaram a abraçar o Mano do Céu. E aí eu fazia sozinha no começo, aí depois eu conheci um amigo meu, né, daqui de Fortaleza, o Ítalo Ramos, e aí ele, Ari, ajuda vamos fazer junto, postar vídeos, que entrou na moda o TikTok. Tá. Né? E eu nunca fui de TikTok, até hoje eu não sei mexer no TikTok. E aí ele produzia esse conteúdo, que era o conteúdo que estava mais conhecido. Aí eu, amigo, tu quer que eu divulgue os teus vídeos no Mano do Céu? Aí ficava o meu conteúdo e o conteúdo dele, que era um conteúdo mais dinâmico, né? Que eu, querendo ou não, meu conteúdo era um conteúdo mais parado, entre aspas, né? Porque era um conteúdo mais lido. E o dele era esse conteúdo mais conhecido. E aí... legal. Ficou isso, né? Esse aqui tu colocou assim, a passagem. Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Aí tu colocou, eu quando era criança ouvindo pela primeira vez isso. Aí o gato... Eca, que nojo. O melhor é os comentários e o pessoal, não era quando eu era criança. Até hoje eu ainda olho essa passagem e fico, nossa, que nojento. Então você começou com esse tipo de postagem aqui, estática, colocava uma passagem, Mas todo dia tu postava? Todo dia. Eu era muito fiel. Eu parei de ser fiel ao Mano do Céu há pouco tempo. E é muito recente, porque querendo ou não, a rotina ficou muito puxada. Mas todo santo dia eu postava alguma coisa relacionada à liturgia do dia. Tanto que as pessoas... E essa era a jogada, pra mim, a jogada mais fantástica do Mano do Céu, que foi a sabedoria que Deus me deu. Porque a nossa igreja, ela é muito bonita.
todos os dias a gente segue uma mesma linha de raciocínio. Tá todo mundo rezando com a mesma liturgia. E se tá todo mundo rezando com a mesma liturgia, por que não fazer memes relacionados à liturgia do dia? Isso aí que tu tá falando era o evangelho do dia. Sim. E aí as pessoas ficam, nossa, eu tava rezando e também pensei isso. As pessoas se identificam porque, querendo ou não, por exemplo, eu tava rezando com a passagem, acho que foi antes de ontem, que era do cego, né? Quer que tu quer que eu veja e tudo mais. E aí eu publiquei falando, isso foi no meu Instagram pessoal, falando sobre uma música que eu achava que era a mesma música da irmã Kelly Patrícia, que eu fiquei me questionando. E aí eu levo isso pros memes. Tipo, é aquilo que tá todo mundo pensando naquele dia. Às vezes você, né, viu a liturgia e pensou alguma coisa engraçada, por exemplo, quando é dia de São Judas. No dia de São Judas eu tinha que fazer o meme, tipo, cara, Judas traiu Jesus e ainda é santo. Aí a galera fica nessa, ou senão no dia de São Cirilo, aí eu coloco a foto do Cirilo do carrossel. Entendeu? As pessoas, não passou só isso na minha mente. Todo mundo, querendo ou não, pensou naquele meme, mas não sabe transformar ele em um meme, né? E aí, o Mano do Céu é muito isso, sabe? Legal. Ei, Matheus, vamos criar uma página de memes. O que tu acha, católico? Só que tem que ser os memes assim no teu Face, entendeu? Aqui, tem o Roger aqui demora também. quanto tempo pra fechar Lotus? Vai ser cancelado, com toda certeza. Ai. Primeira semana. Os memes preconceituosos da internet. Muito bom, viu, Ariane? É um dom que você tem. De transformar aqui uma passagem, né, Uma coisa num meme, uma engraçada. brincadeira, né, que aí... Lembra de curtir as coisas, viu, Neto? Mas calma, muita coisa ainda. Ele tá peraí. vendo, né, a quantidade. E é muito conteúdo, né? Não curti nem foto do cara, mano. Calma, mano. E eu vindo pra cá Vai dar verificando certo. se eu segui o podcast. Eu na porta Peraí, da antes- entrada do podcast, meu Deus. Antes de continuarmos, vamos ver se você realmente está curtindo. Eu segui no meu perfil pessoal. E aí depois, quando é que veio o Católico Escrito? Pronto, no Mano do Céu, eu conheci o Moisés, que é meu amigo lá de São Paulo. E aí a gente sempre conversava sobre o quanto... Tinha uma página que a gente gostava muito, na verdade, que era o Cinematologia. Uma página secular que postava trechos de filmes com essa mesma pegada, tipo, naquele dia aconteceu um escândalo com alguma coisa no mundo. E aí a pessoa Fazer um link. sabiamente fazia um corte de algum filme com aquilo naquele dia. O pessoal dizia, caraca, time perfeito. Nunca imaginava que esse filme se relacionava tão bem. Aí eu, amigo, e se tiver um desse tipo católico? Tipo, aí aconteceu alguma coisa no mundo católico, ou tá acontecendo alguma coisa na liturgia, e a gente vai e pega uma frase de um santo, pega a frase de um pregador, do Padre Paulo, do Frei Gilson, e dá aquela jogada perfeita. É como se fosse a resposta perfeita para as coisas daquele dia. Um dia de um santo, por exemplo, ontem foi ontem ou foi hoje? Foi hoje. Saiu a data da canonização Do Carlo. do Carlo. E do... Do Carlo e do... Como é o nome? Também não sei pronunciar não, mas é esse daí mesmo. Giorgio Frassati. Pronto. É, esse aí. E aí, postar sobre isso. As pessoas, elas ficam esperando. Porque elas sabem que a gente vai postar. Entendeu? Alguma coisa relacionada a alguma coisa que está acontecendo no mundo Uma católico. atualidade, né? Ou, tipo, por exemplo, às vezes a liturgia, ela tá com um tom meio fúnebre, assim, um introspectivo. E a gente posta a frase de um santo com essa pegada. As pessoas, elas estão rezando, tá todo mundo em unidade. Então elas, cara, era essa frase que eu queria pra hoje. Às vezes, antes de dormir, querendo ou não, o horário do pecado contra a castidade. A gente coloca uma frase bem pesada, tipo, vigia, vamos largar o celular. O pessoal fica até com medo E a de abrir galera, o celular na hora. e a galera fica... Pronto, teve um dia que eu postei, que era uma frase do Padre Paulo, falando, tipo, como é que tu quer ser santo? Como é que tu quer acordar 4 horas da manhã pra rezar se tu tá até 1 hora mexendo no celular? Aí a pessoa, poxa, acho que eu vou desligar. Então, assim, e querendo ou não era uma evangelização pela nossa boca, mas ou pela boca de um santo, ou
pela boca de uma pessoa que tem uma certa autoridade. Tanto que às vezes a gente brinca, porque as únicas pessoas que aparecem na página ou são santos ou pessoas que morreram. E aí, quando é no dia do nosso aniversário, tanto no meu quanto do dele, a gente posta ou uma frase minha com uma foto minha. O pessoal, todo ano a Ariane morre e o Moisés morre. Porque eles não são santos, né? Então, ou se eles não são santos, eles morreram, porque estão na página. E é muito bacana, assim, porque os santos, eles têm muito a falar. Bocadinho, né? Muito. E às vezes a gente não conhece. E também reconhecer que é uma coisa atual. Às vezes você olha para a vida de um santo e você vê algo distante. Da mesma forma como eu via um Deus distante, às vezes a gente vê os santos como pessoas completamente distantes. Sim. E o que mais me encanta na vida dos santos é essa proximidade. Quando eu leio uma biografia de Santa Teresa d'Ávila, quando eu leio a vida do Carlo Acutis, né? São Carlo Acutis, que coisa linda. Ai, olha aí, tô toda arrepiada. E aí você percebe o quanto que eles eram pessoas comuns quanto vocês, que foi trilhando esse caminho dia após dia. Porque a santidade, ela não é um ato heróico só, né? São pequenos atos heróicos que são feitos todo dia, né? Nessa decisão diária. Aí você vai olhar para trás e vai ver que foi construída a vida de um santo. É muito bonito isso. E o nome católico escrito, viu, de onde? Porque é justamente o que eu te falei, né? É católico, porque a gente só vai trazer coisas relacionadas ao catolicismo, e escrito, que são as frasezinhas, né? Tava num boom do TikTok que era só vídeo. E aí as pessoas sempre compartilhavam mais, era aqueles vídeos reels dos podcasts e tudo mais, que o católico escrito ele é muito recente. Acho que ele tem 2 anos. Aí já tá bem... Né? E aí... Já tem muito conteúdo, né? Nossa. Bastante. E aí, o meu amigo falou, nossa, mas isso é tanto que virou um boom. Depois que a gente criou o Católico Escrito, tem muita página nessa mesma pegada. De pegar, principalmente, trechos de podcast, colocar só a frasezinha. Porque às vezes você não quer compartilhar o vídeo. E é muito cansativo. Quando você tira um print e coloca só a frase pontual, a pessoa bate o olho... Era só isso que eu queria ler. E aí a gente, não, vamos fazer? Eu me lembro que foi algo muito assim, porque eles sempre queriam fazer essa página. Eles, Ari, vamos fazer? E eu, rapaz, tem tanta coisa pra fazer. Ele, vamos fazer. Aí teve um dia, foi até a noite, sei lá, acho que eram umas 20 horas da noite, e ele, Ari, vamos fazer? Vamos fazer? Aí a gente começou a fazer uns 3, fez uns 3, criou a logo no mesmo dia, criou o nome. Ele já tinha feito, na verdade, o nome, porque ele já estava preparado pro dia que eu ia dizer, amigo, vamos fazer, porque ele disse que não ia conseguir fazer sozinho. E realmente, tipo, tem dia que eu não consigo postar, ele posta, tem dia que ele não consegue, e eu posto. Então, realmente, eu acho que o Católico Escrito sozinho, nenhum dos dois ia conseguir. Mas, e principalmente a gente pega ter um olhar mais bonito para as fotos. Eu acho que o diferencial do Católico Escrito, a gente sempre fala sobre isso, sobre a originalidade da produção de conteúdo na internet. Porque as pessoas, elas só copiam. Viram uma cópia não sei, é um livro ou é um filme, que é a cópia da cópia da cópia. Acho que é de... Clube da Luta? Clube da Luta, que ele fala que os dias dele... O dia dele vira uma cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E quando você abre a internet, é só isso que você vê. A cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E quando a gente criou o Católico Escrito, foi justamente, amigo, vamos fazer coisas originais, né? Vamos pegar uma foto... Nem sempre dá, né? Vamos pegar uma foto bonita. Mas o tanto quanto. A gente tenta, né? Vamos... porque, querendo ou não, quando você faz... sempre dá pra ser original, mas sempre. Quando você faz uma coisa com a sua essência, sempre fica original. Às vezes eu falo com meus amigos... Eu digo a ideia do formato, né? Não, o formato... A gente copiou de uma pessoa. Isso, exatamente. Entendeu? E aí, mas... A forma é original. A forma que você cria, a sua fonte, é o seu estilo, a sua visão, né? Querendo ou não, a gente escolhe as fotos que tem relação com a frase. Então, tem uma jogada, sabe? É pensado, é rezado. Às vezes a gente cria, eu mando pra ele, eu disse, amigo, tá legal? Né? Ele manda pra mim. Então, assim, a gente tentar ao máximo transmitir de uma forma que seja bonita, esteticamente falando, e que carregue o peso dessa santidade, para que realmente alcance as pessoas, mas que não seja uma coisa vazia de postar por postar, mas que realmente transforme vida, sabe? Sim, sim.
Ô, Ariane, pelo jeito você já leu aí sobre muitos santos, né? Qual foi o que virou seu amigo ali de cabeceira? Ai, tem que escolher. Eu sempre digo, eu tenho morro de ciúme de dizer. Seu amigo ou sua de amiga? fazer. Tem um assim da sua predileção? Eu não vou dizer só um, né? Porque. Diga 3. Ai, como é que eu vou fazer um. Tá preparado pra dizer 32? Não, assim, é claro que tem os meus amigos mesmos, assim, que me acompanham todo santo dia, de eu estar rezando e eles, a vida deles realmente me instruírem, né, a dar respostas de santidade a Deus. Santa Teresa d'Ávila, ô mulher do gênio difícil que era e Deus conseguiu domar. Se você lê todos os livros dela, é a maior dispersão do mundo. Ela lê, ela fala, aí, gente, pera, voltando ao que eu tava falando, e Então, eu sou uma pessoa... A gente tem solução, né, Pedro? Justo! Nossa, eu olho pra vida dos meus santos de devoção e digo, eu tenho solução, eu tenho jeito. A gente tem jeito, né? A gente tem jeito, sabe? Ela era uma pessoa dispersa, ela era uma pessoa que tinha problemas com a vida de oração dela e se tornou doutora da vida de oração. Então, assim, Santa Teresa d'Ávila, São Felipe Neri, que é o pai da humildade, com o jeito loucão dele de evangelizar, de falar de uma forma alegre. Ele sempre evangelizava fazendo piada, e justamente porque ele era muito santo e ele não queria que as pessoas falassem dele como um santo, mas como um louco, né? Como um doido que, nossa, ele estudava demais, ele rezava demais, ele levitava, mas ele se fazia de louco, porque ele não queria que a vaidade falasse mais alto. Tem uma coisa que eu digo, eu não perdoo que ele fez isso, mas eu tenho que perdoar porque eu sei que foi um ato de santidade. Porque quando você fala muito de uma coisa, é porque é a sua maior batalha. E ele falava muito sobre humildade, né? A escola da humildade de São Felipe Neri. Ele fazia cada presepada com os filhos espirituais dele para que eles fossem humildes. E aí, por quê? Porque ele tinha uma vaidade alta, era a luta dele. E aí, São Felipe Neri, para mim, foi esse exemplo de evangelização com alegria, de lutar contra a vaidade, contra a sua própria vaidade. E aí, o que eu não perdoo dele, né, voltando, é porque ele tinha cadernos de orações. E agora, imagina, né? O conteúdo riquíssimo. Porque o que a gente tem hoje de São Felipe Neri são relatos dos filhos espirituais dele e algumas coisas que ele deixou, porque ele escreveu para formar os filhos espirituais dele. Mas os cadernos de orações, antes dele morrer, ele queimou todos. Que triste, né? Porque devia ser um conteúdo riquíssimo, mas por que ele queimou? Porque ele não queria que isso... A sensação, a ideia de que quando ele morresse, as pessoas exaltariam ele, já aumentava a vaidade dele. Então, o que foi que ele fez? Queimou. Ele queimou. E aí, Santa Teresa d'Ávila, São Felipe Neri, Santo Antão. Você disse 3, hein? Ah, não! Tem mais. Eu tô falando por ordem. Pode 5. Tá bom, vai. A gente vai abrir. Tá. E aí, Santo Antão. Eu acho assim, porque poucas pessoas conhecem Santo Antão, né? Eremita do deserto. E ele tinha uma batalha muito grande com relação à vivência da castidade. E eu achava belíssimo. Satanás, ele ia atrás dele, assim, de uma forma sobrenatural. E eu ficava assim, como ele era forte, como ele era persistente. Ele tinha uma força tão grande com relação a continuar na vontade de Deus. Quando eu conheci a vida dele, eu disse, nossa, eu quero isso. Né? Ele foi pro deserto justamente porque ele queria dar tudo para Deus. E lá ele nunca falhava na vida de oração. Ele fazia jejuns, assim, extraordinários. Não havia distrações, né? E Satanás, ele se transformava em pessoas para azucrinar o juízo dele, para tentar fazer de toda forma ele pecar, porque... É igual com São Padre Pio, né? E ele não pecava, tipo, e eu ficava, que coisa extraordinária. E uma das lutas que eu tenho, assim, na minha vida pessoal, é sair desse comodismo, né? Que as pessoas olham pro meu Instagram e dizem, caraca, ela faz muita coisa durante o dia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa acomodada. Eu, Ariane, sou uma pessoa acomodada. Eu, Ariane, sou uma pessoa preguiçosa. Mas você não me vê parada. Por quê? Porque essa é a minha maior luta. E eu olhava para a vida de Santo Antão e eu dizia, ele fazia tanta coisa porque talvez ele fosse uma pessoa que tivesse problemas com a castidade. Ele fosse uma pessoa que tem problema com a vida de oração. Ele era uma pessoa preguiçosa, acomodada. E eu olhava para a vida dele e eu dizia, se ele conseguiu, eu também consigo. E aí a gente vai pros atuais, né? Sim. O meu Você só tem mais um. O meu mais atual
Né? Aí vai vir junto, que é Carla Cucci e outra. E que outra? é São José Maria Escrivá. Muito bem. São José Maria Escrivá, ele me Só porque salvou. é São José Maria, a gente Tá abre bom. essa sessão para você. Porque São José Maria Escrivá, ele me salvou na faculdade. Foi? Eu tava, De que forma? eu tava, né, sem grupo de oração, eu tava sem paróquia, eu tava sem nada. E aí ele me apresentou a santidade do ordinário. De que forma ele se apresentou a você? Eu conheci o livro os 3 mais conhecidos Forja, dele, Forja, Caminho e Suco. E aí eu via o quanto que era possível abraçar a santidade sendo católico. Católico. Eu chego nos lugares e as pessoas... Eu levo o nome da Ariane Shalomita, né? Mas as pessoas... que grupo de oração tu é? Eu sou católica. Eu tenho a minha paróquia, né? Eu tenho, de certa forma, a minha vida comunitária. E mesmo com a correria do ordinário, eu consigo viver a santidade em cada detalhe do meu dia. Eu consigo oferecer desde o nascer, né, ao pôr do sol, o meu primeiro bom dia para Jesus. E eu fui crescendo nessa escola de santidade de São José Maria Escrivá, aprendendo a santificar tudo que eu fazia. A minha vida estava voltada para a minha faculdade, mas eu não queria que a minha vida fosse a faculdade. Eu não queria que a minha vida fosse só isso, não. E aí ele foi me mostrando, santifica o teu estudo, né? Para um apóstolo do ordinário, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. E aí nossa, como é possível? Tudo que eu faço pode ser santificado. Tudo, absolutamente tudo. Eu indo para a faculdade, no caminho rezando um terço, eu meditando todos os dias de manhã, Deus está me dando a graça de rezar pela manhã, fazer minha Lexio Divina bem cedinho, antes de ir para a faculdade. E aí tem um rema espiritual, que é justamente aquilo que ficou mais forte da sua oração. E aí São José Maria Escrivá, ele tem muito disso, de você ter como plano de vida, levar pelo resto do dia aquilo que ficou mais forte da sua oração. Você utiliza até como ejaculatória durante o dia todo, né? Justamente. E assim, é muito belo, sabe? O quanto que ele foi me ensinando a abraçar a santidade em pequenas coisas, né? Tem uma frase que eu sempre digo, que é: já adornou o seu ordinário com pedaços de santidade, porque a gente consegue, na nossa família, nos nossos amigos, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pensa, né? Essa santificação dos sentidos. Eu aprendi muito com São José Maria Escrivá, de que tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu faço, ele pode ser santificado, né? Porque a minha vida, a santidade, ela é um estilo de vida. Não é só pequenas decisões, eu vou pra Santa Missa e acabou. Fiz minha oração e acabou. Não, a gente tem um momento de oração e a gente tem a vida de oração. Exato. Nossa vida é transformada, literalmente. Então, essa escola de santidade de São José Maria Escrivá, ela está muito presente hoje nos meus dias, né? Independente do campo de internato que eu esteja, seja no centro cirúrgico, seja na UTI, eu consigo transbordar Deus. Quando eu fui convidada para vir para cá, eu abri uma caixinha. Gente, supostamente, se eu fosse convidada para um podcast, o que é que vocês queriam escutar? E aí? E aí teve uma das perguntas, né? Que é como você evangeliza no trabalho. Porque, querendo ou não, tô no internato, já virou um trabalho, só não recebo remuneração, né? Uhum. E aí, eu sempre carrego comigo imagens dos meus santos de devoção. Mas imagem mesmo? Deixa eu ver se eu tô com algum ou aqui. os santinhos? Tipo assim. O santinho, né? Pronto. Tá. Eu sempre carrego, sempre. E aí, eu sempre tô com uma prancheta, alguma coisa. Como eu sou da enfermagem, a gente tá sempre anotando alguma coisa, colhendo algum dado, e eu fixo assim na prancheta. Fica lá. Ou se não, um textozinho aparecendo em algum lugar. E aí... E com a nossa própria vivência. E sempre, em todo campo, eu sempre colocava São José Maria Escrivá ou o Guido, porque são os santos que estão mais presentes nessa minha rotina. Para que eu olhe para eles, eu sou uma pessoa muito esquecida. Então, jaculatória comigo não funciona. Às vezes o rema, eu esqueço. Então, eu olho para aqueles... E eu também não posso carregar minha cadeia, a dor no zero, né? Não pode. E aí, a imagenzinha ali, eu olho, aí lembra, né? Santificar o meu ordinário. E aí as pessoas que estão ali no campo, muitas vezes você tem vergonha de anunciar que você é católico. Você tem vergonha de viver, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Você tem muito medo de dizer aquilo que você pensa,
aquilo que você é, que as pessoas podem te achar preconceituosa, já podem fazer um pré-julgamento da sua vida, podem te excluir por causa disso. Então, no campo da área da saúde não é diferente. Em todo campo de trabalho que você tá, você tem que primeiro conhecer a zona onde você tá. Saber onde você tá pisando ali, Justamente, né? E aí eu só deixava ali a imagenzinha, às vezes deixava lá no balcão, aí aparecia uma pessoa do nada. Olha, São José Maria Escrivá. E eu, eita, achei um católico. Entende? Então, assim, a gente evangeliza, às vezes a gente acha que para evangelizar a gente precisa... Não necessariamente a gente precisa estar com as passagens ali na ponta da língua. Uma caixa de som, um microfone. Né? Não precisa, sabe? Às vezes é nas coisas sutis. Verdade. Ontem mesmo eu tava no campo de internato, e aí, eu não sei porquê, a menina, ela começou a cantar uma música da comunidade Shalom, cantarolar. Aí eu acho que essa é minha deixa, eu vou cantar com ela. Então, assim, você vai conhecendo as pessoas, você vai, como eu até falei naquela hora, a pessoa nem era assim, o projeto dela não era nem que é ser evangelizada. Ela só queria saber da minha vida. Né? Quem é você? Sim. E aí, nessa deixa, ela aproveitou, ela viu, nossa, eu acho que ela tem um pouquinho de maturidade a mais do que eu. Então, eu vou aproveitar para conversar com ela sobre coisas do céu. É muito difícil você encontrar alguém para conversar sobre coisas do céu. Verdade. Ariane, você está muito bem acompanhada por esses 5, né? 5 amigos aí. Tem mais. E leitura? Leitura, um livro que te marcou mais. Fora o Daimi, né? Já ia dizer. Fora o Daimi, tem algum outro? Tem. Não, assim, tem muitos livros que me marcaram. Mas tem 2, 3. Nossa, eu sou muito indecisa. Mas posso falar os 2? Não vou falar, não vou falar sobre eles, né? Tá. Mas vou citar eles. Certo. Que mudaram minha visão sobre a santidade. O Irmão de Assis, que foi bem no começo da minha conversão. Eu tava querendo livro de santos, e essa minha pastora, ela tem uma biblioteca. Esses livros, todos os livros que eu li eram da minha pastora. E aí, ela era apaixonada por leitura. E aí, ela me deu pra ler O Irmão de Assis. E aquilo pra mim foi algo inusitado. Aquele livro, nossa, como a santidade é palpável. Só que, e aí eu terminei de ler ele, eu fiquei, nossa, meu olho brilhava, meu coração ardia, e nossa, eu quero ser santa, eu quero isso, eu quero viver essa santidade. Então, o Irmão de Assis, ele transformou muito a minha visão sobre como buscar a santidade, o como é possível ir largando essa vida velha e abraçando a evangelização, abraçar a pobreza, né? Porque muitas pessoas acham que a pobreza de São Francisco de Assis é só a pobreza de ajudar os pobres. Sim, Só que não é só essa pobreza. A maior pobreza de São Francisco de Assis era o de não confiar em si mesmo. Onde só Deus te dá tudo. Por isso que ele era pobre. Ele não tinha nada. Ele só confiava na providência de Deus em tudo. Em todas as graças, em tudo que ele fazia, ele reconhecia, eu não sou nada. E isso, pra mim, foi algo novo. Tipo, eu não sou nada. Tudo que eu tenho, toda a santidade que pode existir em mim, eu tenho que pedir todos os dias para Deus. Então, esse livro me transformou por isso. Porque eu rezava todos os dias. E eu me lembro, assim, como tudo é novo, eu me abaixava assim no chão do meu quarto e eu dizia, Senhor, quem sou eu e quem é Deus? Querendo imitar ele, né? Quem sou eu e quem é Deus? E Deus foi se mostrando para mim, né? Da mesma forma de dizer, o mesmo Deus que falava com ele no monte, o mesmo Deus que transformou a vida dele, é o mesmo Deus que está aqui no teu quarto, né? É o mesmo Deus que quer te transformar. Então, esse livro foi muito marcante para mim. E o outro livro foi quando... Esse aí foi bem no começo, né? 2000 e... Tananã do começo. Certo. Já o outro foi pra minha passagem pro ensino médio. Foi aquela rasgar mais difícil para mim. Eu conheci a vida do Ronaldo Pereira. Pra mim, foi algo inusitado, porque eu já tinha vida de oração. Querendo ou não, aprendi a ter maturidade muito cedo, né? Assim, essa maturidade espiritual. Talvez maturidade humana, talvez não tivesse tanta ainda, né? Mas a maturidade espiritual, Deus foi me concedendo. E aí, eu cheguei naquela fase do vazio espiritual. Tipo, eu não tinha mais vontade de rezar. Aquele deserto gigante, eu chorava e eu, Senhor, eu quero de volta aquilo, eu quero aquela paixão, eu quero aquele amor, eu quero fazer loucuras por ti novamente, eu quero bater nas portas, eu quero escrever as léxios divinas, por que eu tô com preguiça, por que eu tô cansada, por quê?
E aí eu conheci a vida do Ronaldo no livro Eu Escolhi a Santidade, que inclusive esse livro não é mais produzido, que é a pregação dele. Sim. Que ele falava sobre essa metanoia, essa mudança de vida, esse rasgar-se de mesmo quando você tem... Ele sempre dá aquela analogia, né? Que tem um copo de leite e um pirulito. O que é que você quer, teoricamente? O pirulito, porque é mais gostoso, tem um saborzinho mais doce, mas o que é que vai lhe nutrir? O copo de leite. E aí ele falava, e foi uma resposta pra minha vida, para aquilo que eu queria naquele momento, que eu precisava me rasgar. Não era mais sobre sentir. Porque essa fase já tinha passado, agora era sobre a decisão. Eu não estaria mais na vontade de Deus só pelo sentimento. Chegou a hora de dizer sim pelo amor. Que o amor, ele não é um sentimento, né? É essa decisão. E aí, o Ronaldo, ele foi me formando nisso, de que eu poderia, sim, ter essa parresia, que é a frase do Ronaldo. Eu olho pro Ronaldo e eu vejo essa palavra estampada na testa dele, que é a parresia. Esse ir com medo, essa evangelização. E foi aí que eu aprendi o conceito de originalidade. Depois o Carlos falou, né, sobre não ser fotocópia, ser original, mas eu aprendi a originalidade com o Ronaldo. Porque ele dizia, nessa época não tinha o Aleluia. Sim. Ele dizia, nossa, como bom seria que as pessoas que evangelizam se profissionalizassem, tivessem as melhores câmeras, tivessem os melhores áudios. As pessoas, elas fazem, ele falava no caso do Fortal, né? As pessoas fazem grandes shows, convidam os melhores cantores do mundo, fazem as melhores estruturas. Por que a gente não faz isso? Não tinha um Aleluia ainda. Uhum. E o nosso Aleluia, ele é o sonho do Ronaldo. E ele falava sobre o quanto que a gente precisa ter uma evangelização de qualidade. Porque a gente precisava entregar o nosso melhor, rezar e reunir, fazer equipes. Então, assim, o Ronaldo, ele mudou a minha visão de evangelização e de vida de oração, né? Sobre esse podar. Ele falava muito sobre o podar as folhas verdes. Que a nossa vida, né, nosso caminho de conversão, ele é como uma árvore podada. E aí a primeira coisa que é podada são os galhos secos, que é aquilo que, obviamente, a gente sabe que precisa sair da nossa vida. Os pecados, assim, bem mais visíveis. Só que, com o tempo, Deus, ele começa a podar os galhos que são verdes. Podar galho seco é muito fácil. Você dá um vento forte e ele cai. Mas tem galhos na nossa vida espiritual que doem, que machucam, que rasgam. Por quê? Porque são verdes. Estão em nós, mas Deus precisa fazer as arestas, né? Deus precisa formar. E esse foi o momento da minha vida que ele tirou muita coisa de mim, que teoricamente não eram erradas, mas que eu precisava crescer, que eu precisava dessa maturidade. Porque hoje eu consigo enxergar que muita coisa que Deus tirou de mim, né, assim, no começo da minha conversão, foi coisas que hoje eu escuto jovens que conversam comigo e dizem, Ari, eu não consigo. Rapaz, consegue. Tu consegue. Eu sei que tu consegue. Eu não vou dizer, tipo, eu não consigo porque eu consegui, mas eu posso te ajudar, vamos conversar, né? E a minha juventude foi voltada para essa busca pela santidade, e eu amo jovens, porque eu sei que é possível. Porque é muito fácil você encontrar adultos que buscam a santidade. Uhum. Idosos nem se fala, né? Mas adultos que buscam a santidade, porque querendo ou não, você estabilizou sua vida. Já terminei minha faculdade, estou no meu trabalho, me casei, agora chegou a hora de ir para a igreja, de começar a me formar. É mais fácil essa faixa etária. Mas você encontrar jovens que buscam a santidade, jovens que leem livros católicos, que assistem horas de formação, que têm essa sede pelo céu, é mais difícil. E você olha para eles e diz... eles olham para você e dizem, eu não vou conseguir. Eu acho que isso não é pro jovem. E aí o Ronaldo, ele falava, né? Não deixe que o mundo olhe para você e fale que o jovem não vai conseguir ser santo porque ele é inconstante. Ele dizia, não deixe que o mundo fale que você não vai conseguir ser santo porque é próprio do jovem ser inconstante. Porque a gente tem santos jovens que venceram a inconstância. Então, se eles conseguiram vencer, você também consegue. Então, pra mim foi fantástico. Esses 2 livros. Eu já tava longe, né? Ainda bem que ela não ia falar do livro. Eu tava falando do livro, né? Pedro, aquele podcast que o apresentador só senta e escuta, né? Só fala dos patrocinadores, pra ir pra curtir, comentar. Oi, gente. Aí se levanta, vai tomar uma água.
Será que eu gosto de falar, hein? Muito bom, viu, Ariane? Gente, deixa o like aí, porque merece Por isso que a muito, mulher produz né? muito conteúdo na internet. Prende a mulher pra não falar, ela tá escrevendo, botando foto, botando tudo, pra botar pra fora o que ela quer. Gente, se me prenderem, eu acho que eu explodo, viu? Legal demais. Ariane, o seu arroba, Ariane Shalomita. Ariane E assim, ó, tu Shalomita. volta ou não volta pro Shalom, depois que acabar tudo aí? Amigo, se Deus quiser. Inclusive, o último CJS, assim, eu recebi muito convite pra voltar. E meu Olha coração... eu tava até conversando com uma amiga minha esses últimos dias. Que eu levei eles lá pro Instituto Research, que ainda eu tô indo muito pra lá, sabe? E aí, eu conversando com ela, eu disse... Quando você lê os escritos da comunidade, quando você é Shalom, você sente seu coração arder. Parece que aquilo que tá escrito é aquilo que você vive, aquilo que você sente, É aquilo sua que... vida, né? É o carisma. Você fica, como é que pode? Ele tá descrevendo tudo que eu sinto. E eu falando pra ela, eu disse, eu já passei por muitos carismas, né? Eu já fui, já passei por uma obra, acho que era Nova Aliança. Já fui pra renovação carismática, assim, de uma forma Sim. RCC, né? Conheci, assim, superficialmente vários, mas nada me brilhou tanto os olhos, sabe? Como a comunidade Shalom, me sinto em casa. Acho que essa sensação de se Então vai sentir voltar, em casa... Vai voltar, É. vai voltar. Por isso que eu não Com esse mudei nome mais. aí. Teve um dia, Em breve ela volta com tal pra cá. eu com tal, assim. Teve um dia que o meu amigo disse assim: Ari, uma coisa muito séria que eu preciso falar contigo. Aí eu, o que é, amiga? Ele, não, assim, é porque eu acho que já tá na hora de tu mudar teu nome, né? Aí eu fiquei, nossa, me doeu, né? Eu fiquei assim, nossa. Aí eu, amiga, é porque assim, é difícil mudar arroba hoje em dia, porque pra você encontrar um arroba que seja bem originalzinho, sem colocar um monte de underline, uns nomes estranhos, ou uns números, fica difícil. Aí ele, não, amiga, eu tô falando de tu colocar Shalomita no teu nome mesmo, assim, é Maria Ariane Shalomita. Aí eu, pô, pensava que era meu arroba. Gerou, hein? Legal, gente, então segue aí, pra você que ainda não segue a Ariane Shalomita SH, tá? Shalomita. E também lá na bio, aí você vai seguir o Mano do Céu, não é isso? Isso. E o Católico Escrito. Isso. Segue o combo aí, os três. Tem que ser os três juntos. Os três juntos, né? Aí, Ariane, pra gente terminar, hoje você tá em qual paróquia? Qual é a sua paróquia Eu geograficamente? tô na de São Raimundo Nonato. É lá que você frequenta? Lá que eu vou nas minhas missas dominicais, né? Que eu conheço o ministério, que eu conheço o padre, que eu me confesso. Sim. E assim, missa diária lá eu não consigo ir, porque do horário. Mas eu consigo ir na do centro, só que lá na minha Certo. paróquia. Minha paróquia entendi. é pertinho lá de casa. Missa diária é aquela coisa, você tá Faca passando... na caveira. Achei! Tá passando, passando, viu? Paga a opa, porta meu. e corre atrás do papo pra entrar. Opa, meu amigo, é Ai, aqui gente, mesmo. é muito bom ser isso é católico, porque a gente se melhor, entende, né? Nada, é onde der. Essa diária topa tudo. É onde dá, meu. Música ruim. Tem tudo. Tem. Música diária. Ariane, e quem quer entrar em contato com você, de repente, para te chamar para uma pregação, alguma coisa? Meu perfil pessoal, né? Pode ir lá no Ariane Manda Shalomita, manda um direct. lá, né? Depois de um Tá. mês, assim, eu acho que eu consigo encontrar e respondo. Mas só Legal. te chamar por lá. Ótimo. Gente, então deixa o like aí, se inscreve se você não é inscrito, né, Pedro? Porque foi muito bom. Exatamente. E a galera Compartilha. compartilhar, exatamente. Que Ai, é gente, muito foi bom. muito bom conversar com vocês. Eu Gostou adorei muito. ouvir você. Aprendemos muito, viu? Obrigado, Ariane. Ai, agradeço. Show. As portas abertas aqui. Precisar Me estamos senti em agora. casa também, Que no coisa Atos. boa, que coisa boa. Show. Gente, então valeu. Foi ótimo, foi bom demais, né, diretor? Valeu, foi bom a Deus, já dizia o Belmarques. Até mais. Tchau.